Fala pessoal, bem-vindo P3 hoje com a Thaís Oliveira. Vamos bater um papo sobre cultura, sobre comunicação. Ela é professora bilíngue, ou trilingue, ou quadrilingue, e vamos descobrir junto. Bem-vindo ao projeto. Thaís, obrigado por aceitar o convite. Como é que você está? Estou bem, queria agradecer pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre esses temas, então Ah, estou feliz. bacana. Tá em casa? Estou. Ah, bacana. Conta para mim, você é professora? E Você é professora do quê? sou professora de inglês e francês. Bacana. Como é que chegou essa paixão na sua vida aí? Olha, desde pequena eu lembro de ficar, assim, eu me lembro de ter, isso, 12 anos de idade, assim, ficar ouvindo o CD de cantor estrangeiro, olhando o encarte, que eu sou dessa Ah, época, encarte, encarte. e Vinha, encarte né? com as letras. Vinha tudo, não É. vinha tudo. Nossa, era demais, né? Era demais. E eu ficava, então, ouvindo no repeat as músicas e ficava vendo as letras, e ficava tentando entender o que estava falando. Que Gostava bacana. de ver os filmes sempre legendado para ouvir como era. Então, eu não sei muito onde que começou, mas eu tenho essas memórias assim, de Você novinha, ficar já prestando atenção nisso. teve um CD que foi aquele ali que você fala, nossa, exaustão. Você lembra de algum Né? CD que Que eu você. ouvi. Não, que você ouviu, que você falou, cara, ouvi muito, li muito, 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 muito. Sabe aqueles Ó, que. Lembra de Faroeste Caboclo, que você precisava ouvir 80 mil CDs para sim, decorar? né? Eu sabia de cor, sabia de cor. Demorei para decorar, ficava ouvindo É, repetidamente a mesma a gente música, pegou aquelas mas músicas do decorava. Racionais de 13 minutos, pô, Sim. né? Agora, de estrangeiro, eu gostava de pop e rock internacional. E, assim, eu tive uma tia, né? Tenho essa tia que ela não mora mais com a minha avó, né? Mas por isso falei no passado. Mas a questão é que ela morava com a minha avó e eu ficava o dia inteiro na casa da minha avó, porque meus pais sempre trabalharam fora, e eu ficava na casa da minha avó. Tinha essa tia, que ela é só 9 anos mais velha que eu. Então a gente foi criado meio que junto, Tia é o meu parça, meu igual parça. irmã, é. É. E ela tinha, então, essas coisas que eu tinha acesso era dela, sabe? Porque ela era um pouco mais velha, já trabalhava, tinha o dinheiro dela para comprar, e eu, adolescente, tinha esse contato, então, com livros, CDs, DVDs dela. Cara, foi tipo uma Então, ela imersão, cara. tinha isso, ela tinha coleção, assim, você entrava no quarto dela, o guarda-roupa tinha mais, antes era fita cassete, depois DVD, Sim, do que roupa, entendeu? sim, sim. Então, era E, meu, assim, eu tenho pai de e amiga que tem, sabe aquelas hack monstrona na sala? Tem sim, lá o bloco do Star coleção, Wars, o bloco do Queen, o bloco do e Top. Tinha muito isso, né? Dava para dar uma ostentada, na real. era muito legal. Era muito legal, era muito Agora é legal. tudo streaming, mas então, É, agora é claro, né, todo mundo tem acesso a tudo isso muito fácil, mas eu não tinha, eu tinha através dessa tia, né, o nome dela é Fabiana. Obrigada, Fabi. tá vendo, Fabi? E Tá daí, vendo? Achou que não. Achou é, que tá ali jogado. tá Olha, ali, né, né, como a gente vai absorvendo, nem imagina que aquilo vai ser tão mas importante, né? exatamente. E aí eu lembro, assim, que eu consumia o que tinha ali. Então, assim, quando eu era novinha era Spice Girls, ela tinha também vários CDs do AC/DC, e aí o que tinha lá eu ia Você ia ouvindo tudo. ouvindo, e a gente ainda tinha essa mesma de que era tudo original, né? E Sim, você tinha o sim, com o encarte, com encarte a letra direitinho. É, isso foi bonitinha. antes de começar tanto ter pirataria. E ela acho que não curtia mesmo, porque tudo que eu pegava lá tinha o encarte com as letras, tudo. Então, eu vou falar para você uma coisa que eu estava lembrando. Tinham coisas que a gente, como a gente cantou coisa errada, né? Tipo, de Porra, entender tem- uma coisa e cantar outra coisa, se eu e como a escuto gente hoje se em dia, vangloriava quando a gente cantava certo. Então, a gente sim, falava assim, pô, são essas e essas palavras que tem que usar, não é esse sim. embromation aí que você tá. Às vezes, quando Eu eu ouço li, agora, eu li no encarte. mas mesmo eu gostando e vendo na época, tem coisa que eu ouço agora que eu, tipo assim, se é uma coisa que eu só ouvia quando era novinha e de repente ouvi de novo agora por acaso, que eu escuto e falo, nossa, era isso.
É maravilhoso, mas não é Entendi, é maravilhoso? totalmente Maravilhoso, diferente. É. maravilhoso, maravilhoso. Não, e você saber hoje, por exemplo, vamos supor que você vai numa festa flashback, você vai num lugar que tá tocando flashback, você saber literalmente o que você cantava, cara. Deve ser Sim, uma. é muito legal. Nossa, eu nunca vou passar por isso, pelo menos por enquanto. Eu vou chegar lá. Mas você já passa por isso, você deve falar assim: meu Deus, eu fazia uma coreografia X e tava falando de Uma Y a coisa, música, né? Nossa, isso é tem, muito, tem muito. super isso. Eu gostava muito de pop também. Eu sou da geração do Michael, né? Do Michael, da Madonna, que sei lá se vai chegar alguém perto disso, né? A gente teve Rolling Stones, teve. Essa minha tia me deu um ingresso para o show da Madonna uma vez, quando ela veio para cá. Eu É, já estava na faculdade. minha mulher foi, meu, minha mulher foi no Morumbi e tal, não sei o quê. Ela Foi fala esse que é um show mesmo. momento que ela tem na memória, assim, com um carinho muito bom. Mas imagina a gente Foi poder ir da sensacional. Madonna, cara, no show do Michael. Demais, É, né? infelizmente Demais, não vai, né? não vai dar, mas foi Pô, sensacional. tipo, é. E aí a gente vai entrar numa coisa muito bacana que é onde a cultura leva a gente, né? Ou como abre a nossa mente, como abre para as coisas não passarem mais pelo aquele crivo do bom e do ruim e irem para a prateleira de cima que é diferente, né? Isso é diferente disso, é diferente disso, é diferente disso. E se Sim, conforme e aprenda a lidar com isso, né? Porque se você tratar tudo na escala do bom e ruim, você não caminha, né? sim. Foi estudar letras como? É, Quando chegou essa hora aí? quan- eu lembro na adolescência ainda de brincar com as minhas amigas assim. Ah, quando a gente crescer, vamos abrir uma escola de idiomas, sabe? É, falava isso assim na brincadeira, com uma amiga minha que também gostava muito de estudar língua. E aí, quando chegou a época do vestibular, ainda estava bem perdida, não tinha muito certeza. Só que tinha, assim, algumas coisas que eu gostava bastante. Todas elas tinham muito a ver com arte, cultura, assim. Então, eu gostava de dança, de teatro, de artes plásticas, de línguas, literatura, dessas coisas, principalmente. E aí, eu cheguei a prestar para algumas universidades onde tinha artes plásticas, e em segunda opção, por exemplo, na USP, eu coloquei primeira opção artes plásticas, segunda opção letras. Algumas universidades não têm artes plásticas, e daí eu coloquei letras. Então, até o último momento, eu ainda tinha um pouco de dúvida, assim, E se eu ia fazer artes letras plásticas ou você letras. já conseguia escolher uma língua estrangeira ou você tinha que fazer português para depois escolher? Como é que é? Depende da universidade, né? Algumas Hum, você já tinha que colocar no vestibular a língua que você queria. Por exemplo, eu lembro de uma que eu tinha, lá tem português e inglês. Daí eu coloquei inglês. Era português, inglês ou português, espanhol. Aí eu escolhi lá inglês, né? Mas na USP, no caso, você entra para letras geral, você faz um ano com todo mundo junto. Daí, quando você vai para o segundo ano, é que você escolhe a língua. você vai, tipo, pavimenta, assim, Isso, dar uma equiparada, né, na faz. educação de cada um que vem bagunçado, Você para vê que depois isso é ir para um muito próximo importante, nível. porque se eu tivesse, porque eu não cheguei a fazer cursinho, né? No ano que eu estava terminando o terceiro, eu prestei e entrei. Só que eu vinha de uma escola da periferia aqui de Osasco. É, eu passei numa posição bem longe das primeiras, né? Na Você FUVEST. passou na USP, vindo de um Sim, colégio da periferia de Osasco, isso, sem fazer cursinho. isso. Anota aí, galera. Vocês anotaram aí? Anotaram aí, tá? Você Mas, que não se dedica, não colhe, mas você que se dedica, colhe, certo? com Você certeza. foi monstro. Infelizmente, no nosso país, assim, as oportunidades não são iguais, né, para todos. Então, assim, se você tem pouca, você tem que se dedicar muito mais do que tem muito. Mas as coisas são alcançáveis Vão ainda, alcançar. são alcançáveis. Então, assim, se fosse para escolher a língua
no vestibular, com a minha nota do vestibular, eu não teria pego a que eu queria. Mas como teve esse primeiro ano, e daí não era com a nota do vestibular, era com a nota desse primeiro ano que você concorria para entrar na língua que você queria. Então, Então, ali não, você era... tem que concorrer para entrar na língua que você queria, porque tinha um número de vagas específico ali. Isso, era tipo, letras 849 vagas por ano, acho que ainda continua quando eu entrei assim. Que Depois para o inglês, você está concorrendo em quantas acho que era disciplinas? 60 no matutino, 60 no noturno, acho que era uma coisa assim, Entendi. dos 800 e pouco, né? Então, mas isso é muito bom de ter esse primeiro ano, porque aí o ensino claro que alguns já têm uma base maior, mas pelo Sim, menos ali você tem uma oportunidade de, com as mesmas aulas, sim. né, Correr atrás. você correr atrás, né? É isso. E aí, qual foi a que você escolheu? Aí eu escolhi inglês, português e inglês, no caso. E pum, o inglês te apaixonou sempre. Sim, sempre. Só que ainda no primeiro ano eu ficava um pouco em dúvida, né? Porque eu pensava assim, eu já sei inglês, eu já fiz curso de inglês. Então talvez fosse melhor fazer uma outra habilitação para aprender um outro idioma, né? Mas aí a faculdade de letras eu comecei a vendo com o tempo, fui entendendo, né? Que ela não é para você aprender um idioma, né? Você vai estudar muitas outras coisas de literatura, de cultura, de teatro, né? Daquela língua, que envolve aquela língua, linguística. Então, você Fonema, vai... Isso, exatamente. Então, estruturas e tal. Então, daí eu fui para o que eu mais gostava mesmo. aí deu certo, a escolha bateu, na verdade, né? Porque como já era uma área Sim, de interesse grande, só aumentou o interesse, você foi aprofundando o interesse exatamente. naquilo que você era apaixonada, né? Exatamente. Então, eu vou falar para você uma visão que eu tenho de alguém que tem dislexia. Cara. Dislexia você tem e você sempre tem. Ponto. Eu tive bastante problema de acompanhar a escola, sabe? Você fica naquela bifurcação de ler o que está na lousa e ter que copiar no caderno. Na minha época, eu não conseguia ter velocidade de leitura e assimilar, porque, em geral, a minha dificuldade era assimilar o fonema o desenho da letra, né? Então, eu lia palavra por palavra, e eu não conseguia ter caderno, porque nada tive muita dificuldade de aprender. E eu, como chama, me apaixonei por outra língua da mesma maneira que você, que foi ouvindo CD e tal. Eu sempre gostei muito de espanhol. E fui meio autodidata, mas por quê? Porque ali no autodidata eu tinha mais possibilidade de repetir e repetir e repetir e repetir a mesma situação. A fixação era no meu tempo, não no Uhum. tempo acadêmico normal, né? A única outra saída seria realmente fazer uma coisa bem direcionada para o seu caso, né? É, e Procurar aí um eu falo, tutor específico, né? Alguma coisa e aí assim, mas eu aí falo para seria bem você, caro, eu acho. eu me apaixonei muito pela língua, muito, e eu comecei a conversar com um amigo e falava assim, pô, em espanhol eu entendo tudo mesmo, tudo que tá falando, palavra por palavra, porque aí eu ia fazer aquele eu ia no encarte, aí eu ia pegar a palavra, aí eu ia pesquisar como falava, ia ver como fazia. E É esse era muito processo, legal, e eu vi que muita gente aprendia inglês vendo Friends, sim. inclusive de tanto, por exemplo, poder rever também, né? Começar a pegar o fonema, e trocava a legenda, e É, ia aprendendo assim. E eu vi que esse sistema onde é respeitado o tempo de cada um, que, né, você ouvindo a sua música, auxiliado, N vezes ou um pouquinho menos do que outros, não é uma coisa muito divulgada, né? Porque você saber outra língua é tão apaixonante, pô. sim, então, a gente não Muita gente tem no passa por Brasil, eu isso. acho, essa cultura de aprender outros idiomas, né? Tem países que todo mundo fala vários idiomas, mas tem várias questões, né? Mas uma delas, muito importante, é geográfica, porque É, o Brasil é um país gigante e a gente não tem, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, a gente está totalmente ilhado nesse sentido, porque em volta da gente tem muitos e muitos quilômetros de Brasil para todos sim, os lados, sim. Você não né? tem Então, intercâmbio, né?
Isso, então você não tem fronteira próxima, né? Por exemplo, na Europa, por exemplo, uma pessoa da Alemanha passa as férias dela nas praias da Itália. Sim. E sem ser rica, assim, não tem nada demais nisso. É porque é ali do lado, sabe? É como a gente ir aqui para o litoral norte, aqui É o para cara que as mora, praias do Rio de Janeiro, o cara que entendeu? mora no lado sul e por Uruguai. Isso. Então, assim, é, então, uma pessoa dessa que vai todas as férias para a Itália, ela vai aprender um pouco de italiano, né? E na escola, como eles têm essa proximidade geográfica, na escola eles veem vários outros idiomas, porque é uma Né? coisa do dia a dia, né? E a gente não tem essa Mas é muito oportunidade, louco, né? pô, porque a gente mora num continente onde praticamente somos os únicos que falam português, e se não somos, Então, isso é uma questão, né? Porque nós o deveríamos brasileiro, ser conquistados, no mínimo, a aprender o idioma do resto do continente, que é um só. exatamente. E outra, nós tropeçamos em pessoas, principalmente aqui em São Paulo, de todos os países do continente que falam o mesmo idioma. E aí elas falam entre elas e a gente fica lá. É, aqui em São Paulo, sim, né? Mas acho que talvez não em todos os lugares, mas realmente em São Paulo, acho que um pouco mais. Aqui tem bairros, né, com muitos colombianos, por exemplo, coisas assim, né? Mas em outros lugares, por exemplo, a minha mãe é do Rio Grande do Norte, e lá eu acho que eles têm até mais contato com o inglês, talvez, do que com o espanhol, porque não tenho certeza, até dá a impressão das vezes que eu visitei lá, mas eu tinha essa impressão, porque lá é muito turístico, as praias são muito bonitas e tudo mais, então tem muito gringo que vem para aproveitar as praias e tal, né? Então lá eles têm bastante contato com o inglês. Então Mas acho que você acha varia um que não pouco, né? despertou o interesse? Eles têm interesse? Então é uma coisa da nossa cultura, né? A gente fica muito ilhado culturalmente, por exemplo, música, né? Se você conversa com outras pessoas da América Latina, eles todos escutam as músicas e conhecem os cantores dos outros países da América Latina. E a gente não conhece. Alguém que é super famoso aqui No na Chile. Colômbia, por exemplo, no Chile, a gente não conhece. Eles conhecem entre eles, né? E a gente não conhece. Essa barreira linguística acaba sendo uma coisa importante, né? A gente fica meio ilhado. Isso é uma coisa, assim, eu gostaria que o brasileiro se entendesse mais como latino. Acho que a gente teria muito É. a ganhar. Não, a gente não mora na América Latina, a gente mora no Brasil. É, Não é eu isso? acho que a gente É, teria a muito a gente. ganhar, mas a Pô, gente não meu, tem muito essa. e acho que é um desperdício, né? Com certeza. E para onde esse seu interesse aí pelo inglês te levou pelo interesse de outra língua? Como é que surgiu essa outra língua? Que aí a gente Ah, fala de uma língua, sei lá, que deve vir do latim também, deve ter o latim com raiz, sim, sim. que não Isso, tem nada a ver com inglês. Até isso. lembra alguma coisa, uma outra palavra, a raiz da nossa. De onde veio isso aí? Tá mais próximo da nossa do que do inglês, certamente. Mas, assim, na verdade, na faculdade, eu comecei a ter contato com muitas outras coisas, né? Lá, lá na USP tem várias habilitações de várias línguas. Tem mandarim, árabe, japonês, russo, Ô, louco. italiano, tem muita coisa. Latim, grego, tem todas essas habilitações, né? Então, lá a gente acaba tendo contato com muita coisa. E aí comecei a fazer pesquisa, iniciação científica, numa área que ela acontece majoritariamente em francês, que é a área de semiótica. Então, por exemplo, vinha um professor convidado aqui, a aula dele era em francês. Os livros, muitos estão em francês, não tem tradução. Então, eu comecei a estudar francês porque Você começou a precisava estudar para para poder estudar estudar, isso. não é isso? Foi exatamente isso. Que bacana. Então, Desculpa, aí o que é semiótica? comecei. Semiótica é uma teoria que se desenvolveu a partir da linguística, que tem um método, digamos assim, uma metodologia para análise de textos. E textos a gente entende como
qualquer objeto de produção de sentido. Então, não só texto escrito, texto literário, poemas, a gente analisa isso, sim, mas também filmes, canções, pinturas, fotografias, texto nesse sentido mais Fotografia amplo. é um texto. Isso, na semiótica, isso. A gente chama de texto essa unidade, Que uma demais. unidade de sentido, assim. E então é uma teoria Posso que se falar para você? desenvolve. Essa palavra que você falou, unidade de sentido. Eu acho que é um absurdo eu nunca ter ouvido essa palavra na vida que faz total sentido para Sim, você classificar um texto. É isso, tipo, formulou, fez sentido, é uma mensagem, é um texto. isso. É Não é isso? exatamente isso. É, Nossa, que entendeu bem. demais. É. Ó, É tem isso um mesmo. negocinho ali, ó. Não sou. Peraí, eu tô me acostumando aqui, ó. Não sou tão ruim, ó lá. É isso Aí. mesmo. Não chama. Então, o projeto do canal, ele é aquela pessoa que, poxa, quer ver um tema diferente, o cara quer decidir um vestibular, porque também a gente pensa no vestibular como uma coisa que você só se decide sobre fazer isso na adolescência. Porque eu acho que isso é uma coisa muito ainda da cultura dos nossos pais. Talvez sejamos a primeira geração que, em massa, tem acesso à universidade. E aí, Uhum, talvez nossos filhos já olhem para nós como adultos. Tem universidade, então eu tenho que ter no mínimo universidade, sabe? Tipo aquela reação em cadeia, sabe? uhum, E eu, por exemplo, quero muito o ano que vem prestar FUVEST para geografia, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de ver mapa, de população, de geografia, né, física mesmo e tal. Não para ser geólogo, mas para lecionar geografia, mesmo, que eu acho bacana. Então, eu fui procurar conteúdo que falasse sobre o que é a geografia na universidade. Poxa, meu, que difícil, sabe? Pô, você é feliz sendo professor de geografia? Não encontrei um cara que falasse, cara, o que que é fazer geografia para ele, que eu olhasse e falasse assim, meu, é isso. Eu penso assim, eu me identifico. E eu acho que quanto mais informação a gente dá das profissões, eu acho que é muito legal para quem vê, conhecer uma profissão, assim mesmo, você falou que você se surpreendeu quando você entrou na faculdade e viu que era muito mais do que você aprender sem dúvida, não a fazia se ideia de comunicar. tudo que tinha. Era um Né? universo ali dentro que a gente fora da universidade não faz ideia que existe. Não, e que não é falado para quem não entrou. É, exatamente. Entendeu? Para quem não entrou, o cara não tem nem ideia do que vai vir pela frente para falar, poxa, meu, ou se apaixonar pelaquilo, falar, cara, que demais. Agora que eu vou me dedicar mesmo, porque é isso que Uhum, eu quero. Olha que legal estudar isso. Eu, por conta das que te falei, eu sempre tive muita dificuldade gramatical, né? Então, quando eu tinha fonema de S, total, eu tinha dificuldade, e na gramática escrita, eu tinha dificuldade. O meu pai, ele é italiano. Eu sou apaixonado por aprender italiano. Mas eu tenho que ir no meu ritmo. Até hoje eu tenho que ir no meu ritmo. E eu fui ver, quando eu comecei a estudar italiano, o quanto era importante eu entender bem a estrutura gramatical do português, né? Em que pese eu tenho a graduação em Direito, aí eu não estudo estrutura gramatical, eu estudo muito mais interpretação de texto, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco pra frente. Você sempre foi boa para. Não digo boa, né? Sempre teve facilidade para entender a estrutura gramatical das línguas. Como é que é isso para você? Tipo, você acha que o português já tem uma estrutura tão complexa que o que vem depois facilita ou simplesmente diferente mesmo e para você é tranquilo? Como é que é isso daí? então, eu acho que eu tenho um pensamento lógico, sabe?
para mim, na escola, era muito mais fácil matemática e física do que literatura, por exemplo. Eu tirava nota maior em matemática e física do que literatura, inglês, espanhol. Eu ia melhor nas exatas. E a parte de português, que para mim era mais fácil, era a parte de gramática. Porque eu entendia A num esquema métrica. um pouco matemático na minha cabeça, era aquilo, sabe? Sério? Eu entendia, assim, as partes e como elas se encaixavam, sabe? Sim. Eu entendo, assim, a gramática de uma forma meio lógica. Tanto que, assim, eu gosto muito de aprender línguas, né? E, para mim, a gramática das línguas é bem fácil de entender. O que eu demoro mais é de decorar vocabulário. Para mim, é mais difícil decorar vocabulário. Mas a gramática, para mim, eu tenho muita facilidade, porque eu categorizo de uma forma lógica na minha Entendi. cabeça. E eu Você, acho que, você quase criou uma né, métrica, né? na minha cabeça é assim. E eu, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu acho que realmente se a pessoa tem uma facilidade e entendeu, quando estudou na escola, a gramática do português, fica mais fácil de aprender outras línguas, porque, no geral, os métodos de ensino de língua estrangeira se apoiam na gramática. Uma questão de método daí, né? Então, se a pessoa entendeu a gramática do português, quando eu falar para ela, ó, essa conjugação verbal aqui do inglês funciona assim, o passado funciona assim, os adjetivos funcionam assim. Se ela sabe o que são essas coisas e sabe usar essas coisas, fica mais fácil de entender, sabe? E se você, por exemplo, tem dificuldade nessas coisas, você deveria Então, fazer uma releitura de tudo isso antes de embarcar no aprendizado de um novo idioma, porque é uma coisa que vai te atrasar bastante. na verdade, se você tiver um bom professor de idioma estrangeiro, ele não vai precisar dessa Desse base. apoio, né? Então, é muito fácil na aula de idioma estrangeiro eu explicar o que é um adjetivo, sabe? Uhum. Não precisa saber isso previamente. Se você já É, souber, vai ficar mais fácil. Mas sim. na aula eu explico, sabe? Explico, Corre, é uma coisa simples. Rapidamente eu posso te explicar, entendeu? O que é e te uhum. mostrar como usa. Então, não se faz assim, não é uma obrigação. Facilita, mas não é Quanto necessário. tempo a graduação? A graduação É. é português e inglês, fazendo a licenciatura e o bacharelado, 5 anos. Na USP, tem faculdades que fazem 4. E você tem outras especializações? Então, eu tenho a graduação, licenciatura e bacharelado de português e inglês. Uhum. E aí estudei francês por fora, fiz intercâmbio, tudo. E Uhum. daí também dou aula de francês. Mas Como, não fiz a graduação, entendeu? Eu uhum. fiz a graduação aqui, eu Uhum. fiz português e inglês. Sim. Só que aí, durante minha graduação, eu estudei numa universidade na França, por exemplo, E por deixa eu te intercâmbio falar, da USP. agora a conversa ficou muito legal, porque foi a língua que te levou, que te colocou dentro de um avião e Sim. que te fez olhar mais uma partezinha do mundo e conhecer uma cultura que, independente de qualquer coisa, é sempre muito legal. Lógico que tem coisas lá que não são habituais, para você vai soar estranho, mas você entender que o mundo funciona de outras maneiras, com outros pensamentos também, e, cara, é muito bacana. Foi mágico. Foi mágico. Conta aí, como é que foi subir nesse avião? Como é que você chegou a esse degrau? Como é que foi descer do avião e falar, desci? Então, assim, os meus pais nunca tiveram uma quantidade de dinheiro que desse, por exemplo, para me pagar um curso numa universidade fora, sabe? Isso, na minha família, seria inviável, né? Então, foi realmente através do estudo que na USP eles têm convênio com a Universidade Francesa, e aí eu prestei, já sabendo francês, porque tinha que fazer a prova em francês, a entrevista que já era em francês,
tinha que fazer uma redação em francês, tudo, então eu já tinha começado a estudar lá na USP mesmo, né? Alguns cursos de língua que tem lá dentro. Você foi fazer a base para conseguir, né? E aí tinha que prestar, a coisa já funcionava, já tinha que saber um francês, pelo menos assim, intermediário, né? Para poder ir. Então foi realmente só através dessas configurações aí, né? Sim, que você chegou Que lá. deu certo. E aí chegou. Então, e aí foi muito, muito interessante, muito rico, porque aqui, querendo ou não, Você todos chega, nós vivemos. você chega e vai morar onde? Vai viver aonde? Eu tinha contato aqui, assim, uma coisa assim, uma pessoa que eu conhecia conversava pelo Facebook com uma pessoa que morava na França. Um telefone sem fio. Então essa amiga minha, que tinha uma amizade de internet com uma brasileira que morava lá, me colocou em contato com ela e ela me ajudou a achar. Para que cidade? Eu fui para Paris. Que demais, que demais. Fui para Paris e lá essa amiga da amiga, que depois virou minha amiga, me ajudou um pouco a me virar lá, porque já sabia os esquemas de como era ser uma brasileira lá, e foi me ajudando assim com muita boa vontade. E aí, assim, tudo caro lá, né? Porque a bolsa que eu tive era assim, era um convênio da USP, que então você passando no processo seletivo, você tinha a bolsa para estudar na faculdade. Quer dizer, eu não pagava nenhuma taxa de estudo na faculdade, Mas você tinha que se mas eu manter. tinha isso, eu tinha que me manter. E aí, Sim. assim, minha Te mãe me liberam visto de mandava. trabalho? Oi? Te liberam, tipo, visto de trabalho? Não, Ui. não. E Aí essa minha mãe não. me mandava o salário dela integral e dava 500 euros na época. E 500 euros em Paris, se alguém que está vendo a gente esteve lá, você não paga, você mal paga o seu aluguel, aí você não come, entendeu? Então, assim, foi uma experiência intensa e meio doida, assim. Mas foi E muito como bom. chama? Que grana nenhuma que você devolver para sua mãe paga Exatamente, esse ato mais que heróico. exatamente. Então foi assim, Você, foi. você trabalhava lá e conseguiu se Não, manter, ou ó, eu foi ela fiz mesmo? uma coisa. Olha o que eu Total, fiz lá. Para não falar que eu não consegui nada, porque eu procurei trabalho, mas não conseguia. sim. Na época eu ia nas bancas de jornal, porque isso foi em 2009. Uhum. Eu ia nas bancas de jornal, não tinha smartphone, nem tinha internet lá no meu apartamento onde eu morava. Tava fácil, hein? Eu ia nas bancas de jornal ver os anúncios de emprego, de vaga, mas normalmente eles pediam pessoas francesas e tal, sabe? E aí o que eu consegui fazer foi que eu consegui através dessa mesma amiga, ela fazia isso ela passava roupa assim no fim de semana, ela tinha um emprego, ela era babá, e no fim de semana ela às vezes tinha feira de moda lá em Paris e ela passava roupa para os estandes que iam expor. E Ah, daí ela conseguiu me encaixar nessa coisa. Então, sim. às vezes, de vez em quando, não era com muita Pingava um frequência, free lá, eu né? ia lá um sábado, isso, e ia passar roupa para os estandes de moda, entendeu? Aí Ah, tirava, tipo, 100 euros nesse dia sim. que eu ficava lá passando roupa. Só que isso não aparecia sempre, sabe? Era raro. Então, no grosso mesmo, eu tinha que viver com esses 500 euros. E a experiência te Mas foi transformou. sensacional. É, Essa questão de ter que viver com pouco dinheiro assim lá, não, sabe? então, mas Eu você tinha não 20 acha, anos, eu não você não tava acha, ligando, assim. você não acha que o fato de você ter vivido com pouco dinheiro te fez tem que ficar mais imersa ainda na cultura, né? Então, foi uma Eu coisa vou, muito intensa. vou Porque, por conhecer. exemplo, eu não teria conhecido essa feira, né? Essas pessoas que eu conheci lá. Não teria conhecido se eu tivesse, é, sei lá, muito, muito dinheiro aqui, de uma família Sim, rica, né? Vamos sim, sim. supor. É, foi muito intenso. Eu ia em certas festas, em baladas que eram assim, por exemplo, na terça-noite, estudante estrangeiro não pagava numa balada na Champs-Élysées, chiquérrima. Só que na terça-noite, estudante estrangeiro entrava de graça.
Então, toda terça-noite a gente É isso, batia cartão ali. na mesma baladinha. É isso, é Isso. lógico. Então, Lógico, assim, lógico. foi, foi muito Demais, interessante. demais. Foi muito bom. Foi. E quanto tempo isso durou? Isso durou 6 meses. 6 meses. Primeira coisa, voltou outra mulher, Com certeza, sem dúvida alguma. mas no sentido de valorizar quem você é, o que mudou aí? Total. O principal que eu achei foi realmente conhecer e ficar, realmente conviver no dia a dia com pessoas de outras culturas, né? Porque, querendo ou não, aqui a gente anda com pessoas, normalmente, que têm a mesma religião que a gente, que têm os mesmos valores, que têm o mesmo viés político, que vêm da mesma família, que vêm da mesma região do país, que têm a mesma cor de Aquela, pele, no aquela geral. bolha da vida real. No geral. Claro que às vezes a gente conhece alguém um pouco diferente, né? Mas a grande maioria das pessoas que a gente convive, normalmente, na maioria dos casos, né, moram por perto, têm a mesma base cultural, né? Sim, sim. E ali, por exemplo, uma grande amiga que eu fiz, tenho duas amigas que eu fiz lá em 2009 nesse intercâmbio, que são duas das minhas melhores amigas até hoje. Uma alemã e uma belga. Então estamos A falando gente aí está que no sempre em mínimo já te contato. trouxe uma amizade verdadeira. Essas duas, assim, para a vida. A gente já se reviu várias vezes depois disso, se fala assim. Então, assim, essa alemã, assim, uma vida muito diferente da minha. O pai dela era turco, então ela tinha sido criada dentro da religião muçulmana. Aqui eu nunca tinha tido contato com ninguém, com nenhum Sim, muçulmano. sim. Né? Agora até que A tem mais gente tem comum, tem o, muito imigrante agora, mas há 12 anos atrás não tinha. a gente tem aquele enlatado de opinião que era o que a gente tinha acesso ali. Isso, isso. Então, assim, foi muito interessante a convivência, os costumes, ver, sabe? O respeito aos costumes deles, né? Eles têm um respeito aos costumes deles, que é. Exatamente, de todo. E assim, eu amo essa amiga, de paixão, e ela é muito diferente de mim, sabe? Hoje, talvez a gente seja até mais parecidas, porque, claro que agora Mas você eu absorveu, cresci muito depois disso, isso, é. você Então, acho que eu fui absorveu aprendendo coisas que muito, você falou, cara, isso tem todo sentido na minha vida. isso. Mas na época a gente era muito diferente. Um dia E eu só peguei que para conversar com uma pessoa no meu dia a dia, né, que era uma mulher que namorava um muçulmano. Aí eu falei assim, tive a curiosidade de falar assim, por que a gente sempre vê que um homem muçulmano conhece uma estrangeira e pode ser que tenha um relacionamento, mas uma mulher muçulmana não tem um relacionamento com um homem que não seja muçulmano? É muito raro. Eu nunca vi. Aí ela me deu uma resposta tão maravilhosa, com base na cultura deles. Caraca, nunca tinha pensado nisso. Ela falou assim, ó, é o seguinte, eles têm um respeito à família muito grande, uma admiração à família, coisa estruturalmente da cultura deles. Então, quando uma mulher que não é muçulmana passa a conhecer o modo com que os muçulmanos tratam a própria família, estou falando, lógico, um caso, meu, normais, né? Bacanas e saudáveis. Ela nunca vai ter que se preocupar, por exemplo, com traição. Porque para eles a família é um negócio surreal, de bem acima de tudo e qualquer não coisa. faz sentido. Então, ela passa a falar assim, meu, eu posso me preocupar com qualquer outra coisa, mas uma coisa que é típico, por exemplo, do latino, que é ser o oba-oba, não, que não faz parte da Não tem. cultura deles, foi uma coisa que para mim me incomoda. Cara, já tem um cara que nem tem esse tipo de pensamento demais. Vamos conseguir caminhar a vida para frente e tal. Uma mulher muçulmana que que casa e que conhece homens que tem essa linha de pensamento dificilmente vai se sujeitar a correr o risco de se relacionar com uma pessoa que não respeita tanto a família quanto ela foi ensinada na cultura dela que os homens devem respeitar a família. Eu falei, cara, todo sentido. Jamais, se eu fosse muçulmano, acho que eu ia estar outro cara. Faz Se eu todo fosse sentido muçulmano. mesmo.
aí é um problema, assim, da nossa... Porque isso que você levantou, né, Mas é uma coisa bonita da cultura. traz Tem que viver. muito... a gente tem um problema na nossa cultura que o típico homem e a típica mulher, eles não se encaixam. Só que a É, cultura, né? só que tem que encaixar. E É, normalmente não encaixa, porque a mulher normalmente é educada para ter esses valores e o homem é educado para ser garanhão. Aí não é. encaixa. Então, Tem isso. eu acho que eu vi alguma publicação sua no Insta uma vez que você falou de, tava, como eu fiz uma live que tinha como tema feminismo, alguma coisa assim, dizendo, eu sou arriscado, eu sou maluco, vou tocar no assunto. Eu não escutei o que você falou por Eu último. falei que eu sou maluco e vou tocar no assunto. Então, é o seguinte, você é feminista e eu também, por isso que eu vou tocar no assunto. E tem uma coisa do feminismo que eu queria muito entender, porque eu nunca conversei com uma pessoa que entendesse o que é o feminismo e pudesse, de forma didática, me explicar o que acontece. Tá? Eu sou um cara de mente 360 graus. Assim. Eu tenho horror, pavor a qualquer tipo de preconceito, de qualquer grau, xenofobia, cara, racismo, homossexualidade, qualquer coisa. Assim. Eu tenho pavor. A minha mulher tem pavor. A minha família tem pavor aqui dentro da minha casa. Então, a gente é muito aberto a receber todos os tipos de pensamento, porque a gente acredita que isso vai fazer com que a gente caminhe para frente com pessoas culturalmente esclarecidas. Só que eu tenho uma dúvida pessoal, que é o seguinte: a gente tem um machismo estrutural tosqueira, que é, na minha opinião, é um brazuca mais mundial, aí que vem da evolução da espécie. Só que a gente não tem como argumento, assim como a gente não tem como argumento quando chega a conta no fim do mês falar assim, não concordo que tenho que pagar a conta. Não, você tem que lidar com aquilo, trabalhar e pagar a conta. Isso faz com que você tenha que quebrar, às vezes, paradigmas dos seus pensamentos, né? Então, você está justificando que era assim, que era assim, que era assim, você não evolui, né? Eu e você somos ainda da geração que muitas pessoas foram criadas pelas mães, porque os pais trabalhavam e as mães ficavam em casa. As mães, muitas mães, não todas, muitas ainda, vou falar que concordavam com esse tipo de pensamento, mas foram educadas nesse tipo de pensamento, que aquilo era normal, né? Só ficar em casa cuidando da família. Mas muitas mães se incomodavam, né? Pô, eu quero trabalhar, cara, quero minha grana, quero minha independência, tá bom? Mas, quando essas mães tinham filhos, elas não educavam os filhos homens da mesma maneira que educavam as filhas. Eu me considero um cara independente. Independente no que diz respeito à mulher. Porque eu sou casado com uma pessoa que eu amo, não com uma pessoa que eu preciso. Eu fui educado assim. O meu pai era um cara que sempre fez as coisas em casa com a minha mãe, porque eles são parceiros. Ele não fazia para ajudar. Não tinha esse conceito de estou te ajudando na sua tarefa. Não, era uma parceria ali. Então, isso para mim era uma coisa normal, mas era uma coisa que fugia da realidade de 90% dos meus amigos. Tá? Então, eu fiz essa introdução para te perguntar, por que quando a mulher tem a oportunidade de quebrar esse paradigma do criar um homem para ser homem, não para ser filho, e cria uma mulher para ser mulher? Por que a gente ainda tem isso? Porque, na minha opinião, muitos relacionamentos vão embora na hora que a mulher, que foi criada como mulher, tem que ensinar o homem, que foi criado como filho, a ser homem. Porque esse caminho é tão desgastante que você fala, bravo, desiste. Desiste. Você tá de brincadeira que eu tenho que te falar que você comeu, você tem que lavar a louça. Tá de brincadeira que eu tenho que te falar que, meu, todo mundo usa o banheiro aqui em casa. Você tá de brincadeira que eu tenho que te falar que, pô, se você chegou mais cedo, eu chego mais tarde,
Cara, parceria, né? Comidinha bacana aí, não quer cozinhar? Pega iFood, sei lá. Porque quando eu chego mais cedo, eu também divido do lado de todo mundo, que é uma parceria. É brincadeira, vou ter que te falar isso. Só que quando você vai ver lá na criação, é, às vezes o pai ou a mãe, mas em geral a mãe que estava ali, não é que dizia que ele não podia lavar a louça, mas ela chamava a menina. Uhum. Ela tirava a menina da brincadeira. Ô, fulana, eu já tive caso de conversar sobre isso e a pessoa falou assim, cara, foi cair minha ficha o dia que minha filha começou a chorar. E fala assim, mãe, por que sou sempre eu que saio da brincadeira para lavar a louça? Para ajudar a senhora não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que a senhora nunca chama o fulano, o Bruninho? Por que sempre a Claudinha? Tá ligado? Por que é a dificuldade de quebrar isso? De falar assim, não, meu, eu quero ter, tô criando um homem que vai se apaixonar amanhã por uma mulher, não por uma pessoa que ele vai conseguir manipular todo, a ponto de tornar um clone da mãe. Tem que cuidar dele. Como rola isso? Eu vejo isso como, é, como uma coisa que ainda vai levar um tempo, porque é uma coisa que foi feita e enraizada por muitos anos. Então, não vai ser da noite para o dia que as pessoas vão conseguir fazer isso, né? Porque, por exemplo, que eu não tenho irmãos, eu sou filha única, então é difícil de falar assim como seria, mas o que eu posso te dizer com certeza é que minha mãe não me educou para cuidar da casa, não Isso, me educou para cuidar da casa, me educou para trabalhar e estudar, sempre, meu pai e minha mãe, né? Então, acho difícil que se eu tivesse um irmão, seria diferente. Se eu, sendo mulher, ela não me ensinou, não ficou me ensinando a cuidar de casa, a falar que isso que era minha obrigação, entende? Então, eu acho que é a partir de agora que a gente vai começar a ver essa mudança, né? Como você falou, assim, nós somos a primeira geração que teve acesso à universidade em massa. Então, nós vamos ser a primeira geração que vai começar a criar essas crianças diferentes. Então, eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai ver, mas eu acho que vai rolar. eu tenho eu vejo esse conflito muito, por exemplo, de nós, com os nossos pais, de você falar assim, nossa, olha, aquele pai, ele brinca com o filho, que marido maravilhoso. Isso, mas, por exemplo, as pessoas da minha idade já não. Eu não vejo elas se comportarem tanto assim, né? Então, Você acho que acha isso aí que já. já está já tá tendo Por um pouco exemplo, mais. me lembro agora de dois amigos que eu tenho que não vivem mais com a mãe do filho pequeno. Uhum. E eles fazem esquema de guarda compartilhada, Eu também tenho guarda compartilhada com a minha. né? Então, não é um esquema de vou ver meu filho a cada 15 dias para passar um fim de semana, é guarda compartilhada. Então, eu acho que isso já está Começando andando, a né? rolar. Caminhando. É a impressão que eu tenho da minha bolha que está Uhum. caminhando, né? Você acha que a mulher está exigindo mais esse cara aí? Tipo, tá subindo esse sarrafo aí? No meio de quem você conversa, de quem você bate um papo, de quem você ouve. Você acha que tá subindo o sarrafo de esse cara que é filho com 40, que ainda é filho com 50, que ainda é filho com 60? Ele já tá sendo De aquele onde cara eu circulo, sem dúvida, isso não tem mais de vez? lugar, né? Não tem vez de forma nenhuma. De onde eu circulo, mas acho que se a gente for pegar Brasilzão, mundo afora, aí provavelmente isso ainda é tranquilo, que eu acho. Ainda Porque aqui tem. em São Paulo eu acho que é um pouco diferente, ainda mais o meu meio, que as pessoas, né, bastante da minha área, então eu acho que tem um certo pensamento do, do lugar, assim, né? Sim, a gente ainda em São Paulo ainda é uma bolha. Mas eu ainda vejo algumas amigas casadas, no caso eu não sou casada, né? Mas algumas amigas que são casadas com homens e que falam assim, realmente ele não faz, se eu não falo, ele não faz. Então, não é que elas estão felizes, elas não estão contentes com isso, Sim. mas elas veem que continua. Dos caras da minha idade, um pouco mais velho, alguns ainda continuam nessa. Nessa Vejo pegada. as duas, tem as duas.
E é um negócio que te Exemplos dos incomoda. dois, sabe? Exemplo dos dois. As mulheres não estão nem um pouco felizes com isso, mas eu ainda vejo exemplos dos dois. E você acha Alguns que que se comportam dessa forma e esses outros que têm a guarda compartilhada, que já são pessoas mais ativas, assim, sabe? Na casa, com a família, com a criança. aliás, que Então, tem até aquela, né, cara? Se você realmente compartilhar tudo que deve ser compartilhado, você não tem tempo nem de pensar em nada, porque você tá pensando. é. Mas Porque então, é uma coisa que foi, agora você tocou uma coisa que foi a mulher, né, que a mulher branca de classe média, digamos assim, ela lutou para poder trabalhar, né? E aí uhum. ela ficou com jornada dupla, tripla, que é o que a gente tem É hoje, né? surreal, né? É A maioria surreal. das vezes, né? Eu vejo um movimento para mudança. Até tem uma amiga que Mas você tem acha que esse um movimento filho. está aumentando, está tendo mais adeptos nesse movimento? Eu vejo da minha experiência que sim. Que, por exemplo, você falou da live de feminismo e tal. Eu nunca tinha conhecido tanta gente interessada no assunto como agora, sabe? Grupo de estudo e coisas e tal. E, por exemplo, teve aquela. E falar disso de Eu uma lembro, maneira legal, né? Não colocando é, aqueles estigmas tosqueiras, sabe? Que fica falando. não, Não, não. falar isso de uma maneira, cara. Tem gente, né? Infelizmente, ainda convivo com algumas pessoas que não entendem o que é feminismo e não querem Mas entender você e não tem um acha que tem pessoas preconceito. que também falam sobre também, não tem? Desculpe, cortou um pouco. Você não acha que tem pessoas também que, por exemplo, levantam uma bandeira, mas elas com a bandeira não sabem nem o que estão balançando? Porque Ah, tem demais. elas Tem poderiam, demais para tudo quanto é lado. elas poderiam estar falando, já que elas são adeptas, de uma maneira bacana para fomentar que outras pessoas entendam realmente o que é, né? Que não é disputa E por isso nada. tem demais, eu acho que. Aí eu acho que você tocou em duas coisas talvez diferentes. Uma é gente que quer levantar uma bandeira e não conhece. Isso eu vejo de todos os, sabe, de todos os lados. Uma outra coisa, eu acho que não é porque você é feminista que você vai estar a fim de ensinar o tempo inteiro, sabe? Sim, é verdade, Não, tá? Você não vai, tá entendendo? você é aquilo, mas você não está na militância, você só é aquilo. Aí você não quer ficar ensinando o sujeito de 50 anos que ele tem que respeitar a mulher. Às vezes você tá de saco cheio, e tudo bem, sabe? É Aí real. eu acho que é outra coisa, talvez. É tipo, você fala assim, cara, vou acreditar na próxima geração. Você dá uma dessas. Eu, como professora, eu tô sempre querendo, Né? eu tô Não, tipo, sempre a fim de ensinar, né? Mas aí é uma coisa não, mas estou falando particular você, minha. porque na verdade você como professora ali, você está quase fazendo um investimento cultural. Sim, sem Assim, dúvida. A gente né? tem uma Porque super responsabilidade, né? né? Com o futuro, com a formação. É, a maioria dos meus alunos são normalmente jovens, né? Adolescentes ou jovens adultos, a maioria. Então, você tem Você acha uma que os seus importância. alunos eles têm aprendido coisas provenientes de outras culturas, ou por você estar trazendo isso para eles diariamente, que eles conseguem exemplificar para você eventualmente situações em casa que eles conseguiram melhorar uma postura, um vício de postura ruim? Vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre usei algumas palavras que eram habituais. A minha filha, ela como eu te falei, a gente tem aversão a esse tipo de coisa, então algumas palavras que ela foi descobrindo a semântica, né, da palavra, ela falou, isso não é legal. E quando eu utilizava essa palavra, ela falava assim, como fala isso aí? Isso aí significa isso, isso, isso. Aí você fala, né, eu sempre gostei dessa parte de dividir a palavra e ver as origens e ver o que significa. Meu, faz todo sentido. Nossa, o que eu tô falando, meu. Atirei um pau no gato, sabe? Isso aqui é tiro. Uhum. E aí você fala, eu estou classificando uma situação com uma palavra tão ofensiva, mas que eu nunca nem sonhei que era ofensivo, mas às vezes em quem bate dói, né? Em quem bate Isso dói. é uma Então coisa que. me mudou, então me mudou para melhor, sabe? Ela aprendeu e me mudou para melhor. Você acha que
Seus Isso eu acho alunos. que é uma coisa que está no ar do tempo, sabe? Essa ideia. Eu percebo que os jovens eles estão muito ligados e talvez isso tenha a ver com acesso à informação, né? E aí o que eu posso dizer a partir da minha profissão é que os meus alunos eles têm acesso à informação em dobro ou em triplo ou em quádruplo, dependendo de quantas línguas eles sabem. Sim. Então, se um brasileiro que tem dinheiro para pagar um smartphone e uma internet tem acesso à informação, os meus alunos têm acesso ao dobro, ao triplo, porque eles sabem inglês, sabem francês, muitos sabem espanhol, porque também tem lá na escola. Então, a quantidade de acesso de informação e de música que eles escutam, no mesmo esquema que eu, não no encarte hoje, mas eles vão na internet, pegam a letra para ver, eles assistem uma série de um outro país, uma série, sabe, latina, uma série espanhola, uma série francesa. Isso eles Vão absorvendo acabam. formas de pensar. Eu percebo nos meus alunos assim uma cabeça, grande maioria deles, uma cabeça muito aberta, muito para frente, já E diverge tanto, acessando né? coisas, Diverge acessando tanto da coisas. geração que vinha antes da gente, né? É muito Muitos eu notado. vejo assim o contraste com os pais e alguns até acaba criando uma confiança de contar e tudo, né? Então assim, alguns assim que às vezes os pais são, como é também a escola na periferia, muitas vezes esses pais não tiveram acesso A à informação. educação, mesmo que eles sejam pouca coisa mais velhos que eu, Uhum. muitos desses pais, é, muitas vezes eles não tiveram acesso à educação, a tanta informação, tal, né? Então, muitas vezes eles têm ainda uma mentalidade que é talvez equivalente aos meus pais ou até a minha avó, sabe? Eu Sim. percebo às vezes. Uhum. E uma cultura assim. E aí eu vejo assim um contraste deles, né, desses alunos com, mas você vê que é e não é ao mesmo tempo, né? Porque esses pais, ao mesmo tempo que eles tiveram uma criação muito mais restritiva, eles têm a noção de que se eles colocarem o filho para aprender 2, 3 idiomas, que esse filho vai, sabe, vai Evoluir. ter, Vai então subir para um assim, outro degrau, né? Vai ter uma outra então eles expectativa, né? têm essa ambiguidade neles, né? Porque a gente é sempre um pouco ambíguo, né? Então, assim, É. eles, claro que hoje em dia eles, né, não tiveram essa oportunidade, então às vezes são mais, mais chucros, vai, digamos assim, Mas vai porque chegar tanta informação dentro de mais, casa pelo filho dele, né? sim, E ele vai ter teve que recentemente, vai aprender a lidar com outra forma de pensamento, meio que por imersão. né? Então, assim, eu vejo que muita coisa chega neles. A escola fez recentemente um esquema de intercâmbio para os alunos, sabe? Muitos foram. Então, assim, era a primeira vez que uma pessoa da família estava saindo do país e tal. É Então, demais, não é é, demais? muito incrível. E E, o esses que- pais e como viajando você junto, vê? né? E como você vê, tipo, meu, o brilho no olho dessas pessoas é muito Nossa, é apaixonante, sensacional. É sensacional. né? Fala, É nossa, que sensacional. legal, vai me contar. Não, isso eu acho que é, assim, características também de quem está dando aula na periferia, né? Sim, sim. Porque eu já dei aula em bairro de gente rica, né, por exemplo, e aí, assim, aquelas crianças chegam depois das férias, estavam na Disney, sabe, tipo, Sim, é ali outra realidade. tanto faz, né? Uhum. Mas essas sabe, que tiveram essa oportunidade, porque a escola organizou um negócio, um esquema para ficar acessível, para ficar. Então, essas é um negócio E são para essas sensacional. e para essa galera que acorda e rala pra caramba, que eu acho legal ter acesso a esse tipo de conteúdo que a gente está conversando, sabe? Sim, sim. E eu me livrei da televisão faz um pouquinho de tempo, sabe? Porque eu não acreditava mais. Porque ali a busca é por outra coisa que não é o bate-papo bacana que a gente está fazendo aqui, onde não falamos mal de ninguém, não falamos de coisas, cara, que enriquecedoras, sabe? Que vão fazer Uhum. as pessoas ali, pô, amanhã, falar, cara, que bacana, que dá, pô, posso chegar, posso... Eu acho isso muito, muito válido e que tem tão pouco, sabe? Tão Sim. pouca oportunidade de você acessar esse tipo de coisa. Hoje, que nem você falou, fácil no celular, você poder ver esse tipo de coisa, do que você ficar se contaminando só ou é meme, ou é notícia ruim.
Eu não sei se você ainda pegou um pouquinho de MTV, pegou um pouquinho de MTV na sua vida? Sim, sim. Ficava Poxa. esperando os clipes que eu gostava para poder gravar. E entre os clipes, tinha um bate-papo com uma banda, que você ouvia uma opinião diferente da sua bolha, aí tinha um entrevistador ou entrevistado que também era muito fora da sua bolha. Isso era tão enriquecedor para a gente, talvez por ser uma emissora que não tinha muito vínculo com querer audiência, não tinha muito vínculo com patrocínio, podia abordar vários temas bacanas que hoje a gente vê enlatado, olhe lá, em um ou outro lugar, né? Eu conversei no final de semana com uma colega que é educadora sexual e a gente vai ter que até remarcar que deu fazer um vídeo por conta de internet, e aí aquilo que você falou, mulher branca, ainda é outro tipo de visão. Aí eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher negra, mãe solteira, educadora sexual. Cara, é uma visão totalmente diferente e Até assim, importante uma coisa você que eu achei poder conversar sobre tudo e ver as visões diferentes é muito apaixonante, sabe? uma coisa chocante, assim, na hora que eu falei aquilo, né, que, assim, para mim, eu nunca tinha percebido isso, mas agora que eu comecei a estudar mais sobre feminismo, me aprofundar, que eu fui saber disso, né, ter acesso a essa informação. Por exemplo, a mulher branca no feminismo lutou para trabalhar. A mulher negra sempre trabalhou. Quando que ela precisou lutar para trabalhar, ela sempre trabalhou. Ela tinha que trabalhar. Ela é obrigada a trabalhar. Então, assim, as Então não lutas vem querer jogar a são culpa na diferentes. mulher negra, né? Falar assim para a mulher negra, vocês rasgaram a sutiã para ver, a gente nem tinha sutiã para ser Não, já não. trampar. Isso, então, assim, né, as lutas são diferentes, né, embora elas tenham que se apoiar e acho que de agora em diante andar juntas, né, mas Mas entendeu o foram valor, né? historicamente diferentes, né, É, é bem muito historicamente interessante. diferente, né? É você falar que tinha uma mulher branca que não trabalhava, mas que mandava a mulher negra ir trabalhar, Aham, sim. né? Aí você fala assim, A mulher branca ficava em casa, era obrigada a ficar em casa. E quem estava é, lá com ela? era obrigado a Ajudando a cuidar trabalhar. dos Olha que filhos. loucura, né? Olha que Muito doido. loucura. E hoje é o que você falou, tem muito que correr junto, né? Sim, sem Né? dúvida. Por mais que fale assim, vocês estão brigando para trabalhar, eu sempre trabalhei, não. Entende o meu contexto? Eu quero, a gente tem que andar junto. Eu não quero que Lógico. você A gente tem trabalhe, que que mais saber trabalhar, estudar porque e vamos conhecer. dar um pouquinho de mercado para mim e, e vamos chegar e vamos se unir, porque na verdade ainda tem um monte de Zé Mané que acha que a nossa opinião vale menos, ou que a nossa, né, a nossa dor é menos doída, né? Ainda tem bastante gente que, né, nós não somos da mesma espécie. Cada É coisa. coisa que parece óbvia a gente que é da mesma espécie. Às Sim. vezes não é tão óbvio assim. E deixa eu te falar, para encerrar aqui, eu queria te fazer uma pergunta que está rolando na nossa realidade no mundo inteiro. Como é que é o ensino digital? Como é que é o ensino presencial? Como é que está rolando a absorção de informação? Eu queria saber sua opinião sobre isso. Como é que seus alunos estão absorvendo quando é uma situação e quando é outra? E uma curiosidade que eu tenho muito grande é a gente tinha, assim como a gente tem no direito, assim como a gente tem no administrativo, no financeiro, estamos passando por uma troca de geração, profissionais extremamente quadrados. Que quando você tem que gerar um conteúdo de forma digital e dinâmica, não por uma opção, mas por uma condição, a pessoa fala: Isso eu não faço. Você está tendo uma galera atingida, que está tendo um conteúdo muito baixo, no sentido da qualidade, simplesmente porque tem profissional dentro da educação que não consegue se relacionar com o vídeo, né? Assim, eu também não me relacionava com o vídeo, nunca me relacionei. Comecei a me relacionar melhor quando veio o advento de falar em celular, por imagem e tal, e eu percebi que era a minha maneira de resgatar o olho no olho, que eu sempre gostei, né? Que tem o seu valor. Mas tem uma galera que fala, tem vergonha, não fala, e troca ideia, acabou. Mas às vezes esse cara é um profissional da educação.
Olha, eu Como é que está não rolando isso tive. daí dentro de vocês, assim? Como é que Então, vocês veem o profissional que não está afim e o profissional que está afim e tem essa competência? Como é que está impactando o aluno? Como é que está rolando? eu tive só contato com. Só não. Tive mais contato com pessoas que trabalham em escola de idioma do que com pessoas que trabalham na escola regular, né? Uhum. Mas tenho amigos que trabalham na escola regular mas para eles, assim, foi bem tranquilo, eles sabiam mexer e tudo. Agora, alguns exemplos que eu tenho da escola de idiomas é assim, o que me pareceu lá, pela minha experiência, é que todo mundo estava super afim de fazer funcionar. Algumas pessoas mais velhas não tinham tanta intimidade com o computador, com o celular, com as ferramentas, como a maioria das pessoas mais novas, né? E quanto mais novo, mais habilidade. Porque a gente já está É, acostumado, né? A gente já é, teve que lidar com isso em outras situações. E é. algumas professoras não tinham tido isso, né? Não tinham tido esse contato maior. Então, assim, teve que rolar uma coisa assim. Um funcionário que desenvolvia lá o sistema da escola foi ajudar essas pessoas Vou a dar um treinamento. orientar como fazia, então, coordenação também, ajudando assim, mas passado aquele primeiro susto, agora tudo funcionando tranquilo, assim, com relação a isso. Agora, da parte do aluno, como na escola de idioma não é uma coisa obrigatória, né? Teve muito aluno que falou, não, isso aqui não é para mim, tchau, depois eu volto. Sim, tem muito isso. Teve, né? E outros, sim. E outros que encaram e falam, não, vamos tentar, é a situação que a gente está e vamos, assim. É um pouco diferente, né? Porque o ser humano é sinestésico e a gente, o nosso aprendizado está totalmente ligado ao nosso corpo, a uma coisa que a gente sentiu, a uma coisa que a gente tocou, a uma coisa que a gente cheirou, sabe, ao ambiente da escola. A O nosso interação aprendizado ali, né? está totalmente relacionado com a nossa experiência corporal como um todo, né? Então, isso é uma questão, assim, não é tão fácil para a gente aprender assim, né? É claro que as pessoas são muito diferentes também, né? Tem gente que leva numa boaça, tem gente que tem um pouco mais de Hoje eu dificuldade. penso assim, quando eu falo para você, né, que quero prestar vestibular e geografia e tal, cara, eu não sei se eu me imagino mais no meio acadêmico, indo para aula, sentando na cadeira. Talvez eu me vejo muito mais, para ser mais fácil, inclusive, de respeitar o meu ritmo de aprendizado, eu poder ter um lugar calmo, tranquilo, com a minha água, que eu vou sentar. Eu Isso acho eu que acho que seria tem legal, muito pô. a ver com a Acrescentou. nossa idade, sabia isso? Porque para mim também é um pouco difícil de imaginar. Putz, agora, né, a essa altura da minha vida vou lá sentar. Eu acho que tem a ver com a nossa idade também. Você tem ainda mais essa questão também do seu tempo de aprendizado, mas eu acho que também tem a ver com a nossa idade, porque é diferente, né? E a A rotina comodidade é ser outra. importante também, né? Comodidade para você conseguir aprender, fazer parte, tipo, ser bem importante no conseguir aprender, né? Mas principalmente para criança, para adolescente, para o jovem, essa interação com as pessoas, com o colega, é essencial, né? Para o aprendizado. É, Isso a gente está. aí você cai nessa também, né? Porque ali na escola ele não está aprendendo só o idioma em si, Não né? é Você só, está aprendendo exatamente. a respeitar o próximo, você está aprendendo, né, que opiniões diferentes são importantes, que O aprender de adolescente está se outra. apaixonando, está namorando Exato. com o colega do curso, um aprendimento sentimental, um aprendimento social, uma aprendizagem social, sentimental, é todo Um um conjunto, né? envolvimento ali, né? É isso. Então, assim, Que vai fazer, inclusive, que ele se torne um ser humano melhor em várias frentes, né? Ao mesmo tempo. então, assim, é bem complexo isso, né? De Mas colocar você aumentou também a maneira com que a informação trafega, né? Isso é bom, né? como assim aumentou? Tipo assim, quantos cursos em EAD não se aprimoraram e fizeram com que mais Sim. gente tivesse mais Uma informação. coisa muito interessante, assim, da universidade, que eu estou no doutorado, né? Então, estou
atuo como professora, mas também sou estudante, né? Uma coisa da universidade é que, assim, hoje, qualquer pessoa do mundo, mas sobretudo do Brasil, pela questão da língua e tudo, né? Tem acesso ao conteúdo que a gente produz na USP, por exemplo. Então, tem muito aluno, assim, do centro-oeste, do norte do país, fazendo aula na USP, participando de grupo de estudo da USP, assistindo palestra da USP, E hoje, né, nesse como é que formato. faz isso aí? Como é que faz Então, isso aí? isso é... Oi? Como é que tem acesso a isso? Eu não tinha a menor ideia. É só entrando, assim, os alunos entram ou para um grupo de estudo, normalmente tem os sites da USP, os sites dos departamentos, e tem lá cursos, grupos de estudo, a pessoa se inscreve, recebe o link, participa de onde ela estiver. Olha, que bacana Essas coisas da universidade pública são abertas, né? Qualquer pessoa pode acessar. participar. Nossa, que bacana, que bacana. Poxa, Thaís, queria agradecer você demais. Foi Eu que bacana demais, não agradeço. foi? Foi? Deram boas risadas, né? Deu. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. P3, curte, compartilha, dá like, eu sei lá o que tem que fazer. Todo mundo me cobra disso aí, eu ainda vou decorar. Ainda chego lá. Obrigado. Fui. Eu que agradeço o convite e a conversa.